Fala turma, beleza? Aqui quem fala é o Wilktone e o papo de hoje é sobre a fórmula PROC-V. Vamos à aula. Pessoal, falando aqui só um pouquinho sobre a estrutura que eu montei aqui da videoaula, né? Eu tentei chegar o mais próximo possível para facilitar a vida de vocês. Então vou ter aqui um quadro para poder explicar, desenhar para vocês. Aqui embaixo, olha só, tem um teclado que tudo que eu fizer no teclado aqui, vocês vão estar acompanhando. Então se você se perguntar, pô, o que foi que ele apertou, o que foi que ele digitou, basta voltar o vídeo e olhar aqui para esse teclado que você vai ver tudo que eu fiz. Tanto as teclas de atalho, se eu segurar o clique aqui, ó, ele mostra ali o mouse, tá vendo? A combinação de tecla, o Ctrl mais o mouse, ele seleciona também. Então tudo que eu faço aqui vai ser reproduzido nesse teclado que fica aqui embaixo, beleza? Vamos nessa. Bom, eu preparei aqui para vocês uma planilha com duas situações diferentes. Uma é mais simples e outra é um pouquinho mais complicada. Mas essas duas opções que eu coloquei é para vocês aprenderem de uma vez por todas o PROC-V e não ter mais nenhuma dúvida quanto a ela, beleza? O que a gente tem aqui? A gente tem a primeira situação que eu quero definir aqui o código do produto e que a fórmula PROC-V me retorne o preço do quilo do produto. Já a segunda opção, que é um pouquinho mais complicada, eu quero colocar aqui o nome do produto e depois eu quero que ela retorne o preço total do produto, tá bom? Essa aqui é a minha lista de produtos. Então é aqui que eu vou fazer todas as referências que eu preciso para poder buscar tanto o preço do quilo quanto o preço total do produto. Vamos nessa. Bom pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é que o PROC-V é uma fórmula que faz parte do conjunto das fórmulas de pesquisa e referência, tá? Então o que é que eu preciso saber? O PROC do PROC-V significa procurar. E o V significa vertical. Então, o PROC-V ele faz uma busca nessa sequência aqui, ó, tá? De forma vertical. Ele vai procurar um valor que está posicionado de forma vertical. Se existe o PROC-V de vertical, também existe então o H de horizontal. Dessa forma, você também tem aí o PROC-H. A estrutura de montagem da fórmula é igual, tá? Só que muda um pouco, muda o quê? Muda que ela vai ser posicionada de forma horizontal. Então, se você entender a lógica do PROC-V, você faz também sem problemas o PROC-H. Só que a fórmula mais comum da gente estar utilizando é o PROC-V, porque as tabelas que a gente vai estar mexendo geralmente estão dispostas de forma vertical, né? Uma tabela de dados, por exemplo, ela sempre cresce para baixo. Então, como cresce para baixo, ela está disposta ali na vertical. Então não tem muito segredo quanto a isso não, tá bom? Vamos continuar. Sabendo disso, eu tenho as seguintes sintaxes dentro do PROC-V. Eu tenho aqui, no PROC-V, o valor procurado, é a primeira sintaxe. Eu tenho a matriz tabela, tenho o número do índice da coluna e o procurar intervalo. Eu vou explicar cada um deles agora. Bom, o valor procurado ele é o único valor disponível que você tem para começar a sua busca. O que isso quer dizer? Se eu te faço uma pergunta, quanto é a maçã? Quem que é o valor procurado? É quanto é ou é maçã? E aí? Pensou? Bom, acertou quem falou maçã. Por que maçã? Porque é o único valor disponível que eu tenho para começar essa busca. Pensa o seguinte, se eu perguntasse para você, quanto é? Quanto é o quê? Você iria ficar na dúvida, né? Você não tem uma base para buscar alguma coisa. Agora, se eu pergunto, quanto é a maçã? Você sabe que o que está procurando é maçã. Então, você vai lá na sua lista de produto, vai procurar uva, manga, maçã. Achou maçã? Aí você pega e olha para o preço, tá? Então, o valor que você vai procurar nessa lista é a maçã. Uma vez encontrada a maçã, aí você vai olhar lá para a coluna de preço e dizer, olha, a maçã é R$2, por exemplo. Então, o valor procurado é sempre o valor disponível que você tem para começar uma busca, tá bom?
Uma coisa que é legal se atentar é que geralmente a célula que você define aqui o valor procurado vai estar lá separado, geralmente uma célula que vai fazer parte, por exemplo, de um formulário que você vai colocar a fórmula PROC-V e ele vai buscar na sua base de dados, tá? Então, ela vai buscar em alguma base de dados. E a matriz tabela? A matriz tabela é o seguinte, imagina que você tem aqui a sua tabelinha lá no Excel, né, na planilha, e você tem aqui as colunas A, B, C, D, a linha 1, 2, 3, 4 e 5. Digamos que os seus dados, elas estão dispostas assim, certo? Tem lá seus dados aqui, não precisa escrever o que é. Vem até aqui. Bom, quem é a sua matriz tabela? Sua matriz tabela são os campos que contêm os seus dados, porém tem duas regrinhas que você tem que seguir. Olha só, os dados elas estão dispostos aqui como vem da célula A1 até a C5. Então, a sua base de dados vai de A1 até C5. Essa aqui é a sua referência matriz tabela. Só que no PROC-V tem duas regrinhas, como eu falei, que você tem que seguir. A primeira regra é a seguinte, a sua matriz tabela, deixa eu apagar aqui rapidinho, a primeira é, na sua referência que você vai selecionar a matriz tabela, a primeira coluna tem que ter o valor que você está procurando. O que isso quer dizer? Vamos que você esteja procurando por maçã, como eu falei, certo? A primeira coluna aqui, ó, se você começar aqui, tem que ser de produtos. Aí vai ter maçã, manga, uva e laranja, por exemplo. Certo? Então a sua primeira coluna, ela tem que ser do valor procurado. Começa aí. E ela tem que finalizar passando por cima, pelo menos, do valor que você quer retornar. Então, se você quer retornar, por exemplo, o preço, digamos que o preço esteja aqui. Certo? Então, a sua matriz tabela ela tem que vir até aqui. Ou seja, a sua matriz tabela ela vai ser aqui, ó. Que nem eu fiz, né? Não importa o que tem aqui entre essa e essa, tá bom? O importante aqui, ela comece pegando a primeira coluna contendo o valor que você está procurando e você tem que estender a sua matriz tabela pelo menos até a coluna que tem o valor que você quer retornar. Nada impediria, tá, de você continuar selecionando aqui, ó. A regra é, pelo menos passe por cima do valor que você quer retornar. Nesse caso aqui, se eu passar até a C, então vai ser de A1 até C5. Essa é a minha matriz tabela. Se eu viesse até a D, claro, aí seria de A1 até D5, tá bom? Essa seria a minha referência. Então assim, ó, olhando para cá, eu sei que o valor que eu estou procurando tem que estar primeiramente na coluna A, certo? E lá na fórmula eu vou dizer agora aqui qual é a coluna que tem o valor que eu quero retornar. Aí olhando para cá, qual é a coluna que eu quero retornar? A coluna que eu quero retornar é a coluna de preço. A gente não tem que se basear pela relação aqui de A, B, C, nada disso não. A gente tem que se basear pela relação da matriz tabela. Nesse caso aqui, a matriz tabela começa de fato na coluna A. Então, se começa na coluna A, eu iria contar A1, B2, C3. Então, a coluna que eu quero retornar é a coluna 3, tá? Então, seria o número que eu iria colocar aqui, o número 3. Mas se por algum acaso a minha tabela ela começasse em um outro ponto, seria um pouco diferente. Eu vou zerar aqui para a gente conseguir enxergar. Então, vamos pensar o seguinte. Se a minha matriz tabela ela começasse a partir daqui, o que isso quer dizer? Que, na verdade, o meu número do índice da coluna, eu não iria começar a contar aqui do A. Eu iria começar a contar do B, porque a minha matriz tabela começa aqui, nesse ponto, olha só. E ela se estende até a C5, tá? Então, nesse caso aqui, a minha matriz tabela, ela, na verdade, ela é de B2 até C5. Olha só. De B2 até C5. Ou seja, a minha primeira coluna da matriz tabela é a coluna B. E a minha segunda é a coluna C. Tá bom? Então eu vou contando o número 1, 2 em sequência a partir de onde começa a minha matriz tabela. Então vamos lá. Se fosse assim, aqui seria, por exemplo,
o produto, né, como eu falei, onde teria maçã, uva, pera e assim vai. E aqui na C seria onde teria o valor que eu quero retornar, nesse caso, o preço. Tá? Então, se essa aqui é a minha matriz tabela começa aqui no produto e termina no preço, qual é o número do índice da coluna que eu quero retornar? É o 1 ou é o 2? É o 2. Então aqui vem para 2. Beleza, e por fim a gente tem aqui ó, o procurar intervalo, que é opcional. Como é que é opcional? Por que eu sei que é opcional? Porque está entre colchetes, ó. Tá vendo que está entre colchetes? Então toda a sintaxe no Excel que você encontra entre colchetes é porque é opcional. Bom, o procurar intervalo ele pode ser apenas dois valores. Pode ser o valor verdadeiro ou o valor falso. O valor verdadeiro no Excel ele é representado pelo número 1 e o valor falso é representado pelo número 0. Ou seja, quando você colocar um 0 quer dizer que é falso, quando você colocar o valor 1 é verdadeiro. Vocês também podem utilizar o nome, só que fica um nome grande por extenso, né? E as pessoas geralmente utilizam aqui os valores 1 ou 0. Bom, mas o que isso quer dizer? O valor verdadeiro quer dizer que ele vai fazer uma busca dentro da sua tabela ali e se ele não encontrar o valor que você colocou, ele vai procurar um valor mais aproximado. Digamos que o valor que você estivesse procurando fosse o valor 10. Ele vai fazer essa pesquisa e não encontra o valor 10. O que ele vai fazer? Ele vai procurar o valor mais próximo. No caso, se ele encontrar o valor 11 e estiver lá, ele vai pegar o valor 11 e falar, olha, não achei o 10, mas encontrei aqui o 11 e vai trazer o resultado para o valor 11. Então tem que ter um cuidado quanto a isso, porque pode ser que traga um valor que você não queria, tá bom? Por isso, geralmente, a gente utiliza aqui o valor falso, que é o 0. Ele vai procurar exatamente o valor que você colocou. Se você colocar para procurar o valor 10 e ele não tiver o valor 10, ele vai vir com o erro ND, que é de não disponível, ou seja, não foi encontrado nenhum valor que seja referente aqui ao valor que você colocou para procurar. Então, o ideal, né, o que é mais comum da gente utilizar é o valor falso. Cuidado, porque por ser opcional, se você não preenche esse valor, o padrão vai ser verdadeiro, ou seja, vai procurar o valor aproximado. Então, muito cuidado se você não preencher. Por via das dúvidas, preencha com o valor 0, tá bom? Bom, então vamos agora para a prática para a gente entender de uma vez por todas essa fórmula PROC-V. Vamos lá. O PROC-V, como eu falei, olha só, ele tem a estrutura de valor procurado, matriz tabela, número do índice da coluna e o procurar intervalo, que é opcional, como eu falei, mas sempre preencha. Nessa situação que eu montei aqui, o que eu quero fazer? Eu quero colocar o código do produto e eu quero que ele retorne o preço do quilo do produto. Essa é a situação 1. Depois eu vou fazer uma outra situação que eu quero colocar o nome do produto e ele traga aqui o preço total do produto, tá bom? Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas é justamente para a gente entender. Vamos lá, vamos começar. Vou vir aqui e digitar igual, para começar a fórmula, PROC-V. Feito isso, ele pergunta para você, qual que é o valor procurado? Bom, gente, seguindo aquela regrinha que eu falei, quem que é o valor procurado aqui? Tá aqui ou vai estar aqui? Vai estar aqui, não é isso? Lembra que eu falei que geralmente o valor procurado vai estar em uma outra área sem ser o banco de dados? Quem é o banco de dados nessa situação? É isso aqui, ó. Então, o que está fora do banco de dados é aqui. Ou seja, eu vou colocar um valor aqui, seja ele texto ou número, eu quero que ele procure no banco de dados por esse valor e retorne aqui. É aquela mesma situação que eu falei, se eu pegar uma lista que tem de produtos que eu comprei, se eu falar para você quanto é a maçã, o valor procurado é maçã, porque você vai lá na lista, vai procurar por maçã, uma vez que você encontrou a maçã, você vai olhar para o lado, onde tem o preço, e vai dizer, a maçã é R$4, R$2, tá? Então é dessa maneira que você procura aqui também. Sabendo disso, eu vejo que o valor procurado é o valor que está aqui. Mas não é porque não tem valor aqui que não existe valor procurado. Cuidado com isso. Geralmente o valor procurado vai ser um campo vazio, que depois vai ser preenchido. Então se eu chegar aqui para ficar mais claro, eu vou logo preencher. Então vou colocar aqui ó, o valor A6458. Então se eu perguntasse para você, qual é o preço do quilo do produto de código A6458? Como é que você faria sem usar o PROC-V? Olhando apenas. Você viria aqui para o seu banco de dados, né?
iria procurar aqui a 6458, a 6458, achou a 6458, ele iria lá para o preço quilo e iria dizer, olha só, é 6,50. Era isso que você iria fazer. E o Excel faz basicamente isso também. É praticamente o mesmo processo. Então vamos lá. Igual, PROC-V, valor procurado. Eu já sei que é C2, não é A6458. É a referência C2. Porque é no C2 que, por enquanto, está esse valor que pode ser alterado. Tá? Vou colocar o ponto e vírgula. Pronto. Agora ele pergunta para você quem é a matriz tabela. Eu expliquei que matriz tabela é todo o campo onde tem seus dados, porém com duas regrinhas. Quais são elas? A primeira coluna da sua matriz tabela tem que ter o valor que você está procurando. Você está procurando o código do produto. Então você vai começar a sua matriz tabela por onde? Por aqui, por aqui, por aqui. Vai ser por aqui, olha só. Aqui que tem os códigos dos produtos. Então você vai vir e selecionar aqui, ó. Pronto. Selecionou. Agora você vai estender essa seleção pelo menos até a coluna do valor que você quer retornar. Quem que você quer retornar? O preço do quilo do produto. Então você tem que vir pelo menos até aqui. Mas nada lhe impede de você passar, tá? De você exceder isso daí. A regra é que pelo menos você passe por cima do campo onde você quer retornar, tá bom? Para poder seguir uma regra exata aqui, né, seguindo os critérios mínimos, eu vou parar aqui. Bom, ponto e vírgula. Aí ele pergunta agora o número do índice da coluna. Olha só, não é porque a minha primeira coluna da matriz começa na coluna C que vai ser coluna 3. Não é porque A é 1, B é 2, C é 3. Não tem nada a ver com isso, tá? Na verdade, você vai começar a contar a partir da primeira coluna da matriz. Quem é a primeira coluna da matriz? Beleza, é a coluna C. Mas C aqui nesse caso é 1. Olha só, essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna da matriz. Aonde está a coluna que eu quero retornar? Na quarta posição. Tá bom? 1, 2, 3, 4. Então, o valor aqui, ó, não é seleção, tá? O valor aqui é 4. 4. Eu coloco o valor número 4. Ponto e vírgula. Para finalizar, eu digo se é uma correspondência verdadeira, que vai ser aproximada, ou uma correspondência exata, que é o valor falso. O falso ele pode ser substituído por 0. O equivalente do falso é 0, e o equivalente ao verdadeiro é o número 1. Tá bom? Então vai ficar assim nossa fórmula. Olha só, o que o PROC-V vai fazer aqui? Vai fazer exatamente isso daqui, esse passo a passo, observe só. Ele vai vir aqui, lá na célula C2, e pegar o valor de C2. Aí ele olha, o valor de C2 é A6458. Depois ele vai lá na matriz tabela, que é essa aqui que você selecionou, e vai olhar na primeira coluna da matriz tabela, e vai procurar por esse valor que você digitou aqui. Aí ele vai perguntar, aqui é A6458? Não, não é. Aqui é 6458? Não, não é. Aqui é a 6458? Sim, é. Pronto. Feito isso, ele passa para a próxima etapa, que é o número do índice da coluna. Que número tem aqui? Número 4. Aí ele vai começar a olhar. Ele vai vir aqui. Essa é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, essa é a terceira coluna, essa é a quarta coluna. Então ele vai olhar para a quarta coluna, vai ver, vai pegar o valor e vai retornar para você. Olha só, quando eu der Enter aqui, ele retornou o 6,50. Se eu vier aqui e mudar, ele automaticamente muda. Então eu já fiz aqui uma busca, né, automática para você buscar valores aí. Bom, agora rapidamente eu vou fazer essa segunda situação para ficar claro de uma vez por todas e você não errar mais esse PROC-V. Olha só, igual PROC-V. Bom, quem é o valor procurado? O valor procurado é o único valor disponível que eu tenho para começar minha busca. Eu quero descobrir o preço total do produto. Mas para eu saber o preço total do produto, eu tenho que procurar pelo nome do produto. Ou seja, o valor procurado é a célula C5, que eu não tenho valor ainda, mas eu vou digitar ali. Bom, ponto e vírgula. Matriz tabela. Eu sei que a matriz tabela, ele tem que ter a primeira coluna, o valor que eu estou procurando. Quem é o valor que eu estou procurando? O nome do produto. Então, em qual posição começa aqui a matriz tabela? Vai começar pela coluna produto. E eu vou estender essa coluna até onde? Vou estender pelo menos até o valor que eu quero retornar. Eu quero retornar o
preço total do produto. Então ele vem até aqui. Tá bom? Ponto e vírgula. Quem é o número do índice da coluna? Que é o número que eu vou ter que procurar ali, né? Em qual coluna está posicionada na matriz tabela o valor que eu quero retornar. Está na primeira coluna, olha só, na segunda coluna ou na terceira coluna? Terceira coluna. Então eu venho aqui e boto 3, número 3. Ponto e vírgula, já aprendemos que tem que ser falso. Falso é um número exato, ou melhor, uma correspondência exata. Então eu venho aqui, fecho, dou Enter. Retornou ND. Lembra do ND que eu falei? O ND é o não disponível, não quer dizer que está errado, tá bom? Então foi porque ele procurou um valor aqui e não encontrou na matriz tabela. Mas é claro que não ia encontrar, não coloquei nada. Se eu vim aqui colocar arroz agora, aí ele encontra. Olha só, ele veio aqui, procurou arroz, achou arroz, retornou a coluna 3 da matriz tabela, 169, e preencheu ali. Se eu for mudando, ele vai mudando aqui também. Beleza? Bom, sabendo dessas regrinhas aí, eu tenho certeza que vocês nunca mais vão se esquecer do PROC-V. E é uma baita de uma fórmula, tem muito potencial. Houveram algumas atualizações no Excel e chegou aí a fórmula PROC-X. O PROC-X, ela corrige algumas limitações que o PROC-V tem. E por isso algumas pessoas estão falando que o PROC-V vai sair de linha. Bom, pode até ser que saia de linha, só que daqui a alguns anos. Por quê? Porque muitas empresas ainda utilizam versões anteriores do Excel, porque comprou, né, o pacote Office. E esse pacote Office não tem esse PROC-X embutido nele. Então, não vai ser compatível com o PROC-X atual. Ou seja, você precisa ainda utilizar o PROC-V para poder ser compatível com essas versões que você vai estar utilizando em outros computadores. Bom, para completar, pessoal, eu coloquei aqui para vocês fazer download. O link está na descrição desse vídeo em algum lugar, para vocês preencherem aqui e fazerem as atividades. Então, tem atividade aqui para vocês preencherem esse questionário. Como é que funciona, né? Você vai olhar para cá. Aqui é onde tem o meu PROC-V, olha só. Nesse campo aqui. Eu preciso que você selecione aqui a resposta correta da referência para poder buscar o valor procurado. Então eu tenho aqui a tabela, eu vou colocando, por exemplo, qual é o valor procurado? O valor procurado está na célula F5, F10, F2, D5, D10, C2, aí eu vou clicar. Aí eu vou clicando aqui, ó, e o meu PROC-V vai sendo montado, tá bom? Qual é a matriz tabela? Essa daqui. Qual é o número da coluna? Essa daqui. Qual é o modo de procura? Uma vez preenchido, se tiver certo, vai aparecer aqui para vocês. Ó. A fórmula está correta, tá bom? E uma outra, que é um pouquinho até mais fácil, vocês vão olhar para a fórmula, dar duplo clique aqui. Entendendo essa fórmula, vocês vão posicionar as colunas aqui de uma maneira que a fórmula funcione. Então, quem é a primeira coluna para poder retornar aqui o preço do produto? A primeira coluna é o código do produto, a segunda é descrição, a terceira é quantidade, a quarta é preço de quilo por produto. Bom, não é, né? Aqui já deu errado, é claro. Bom, então vocês vão posicionar a estrutura das colunas nas posições corretas para poder funcionar aqui o seu PROC-V, tá bom? Então, uma atividadezinha para vocês fazerem. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês e eu tenho certeza que vocês nunca mais vão passar sufoco com essa fórmula. Inclusive, é uma fórmula de entrevista de emprego, né? Você, quando faz alguma entrevista de emprego, vai fazer algum questionário, vai responder alguma prova, geralmente as pessoas perguntam aí sobre a fórmula PROC-V. E também tem alguns detalhezinhos, por exemplo, essa regra que eu falei da matriz tabela. Isso aí, tecnicamente falando, né? O PROC-V realmente não permite com que você busque um valor que está na primeira coluna. Só que existem algumas manhãzinhas, né, digamos assim, que quem está no nível mais avançado no Excel consegue mesclar algumas fórmulas para poder conseguir fazer esse processo de busca inversa do PROC-V. Mas isso aí a gente faz em outras aulas, tá bom? Então, pessoal, para fortalecer esse canal, sigam, compartilhem, curtam esse vídeo para a gente montar essa comunidade aí de empreendedorismo e de muito conhecimento no Excel. Essa ferramenta que ajuda a gente muito, seja na sua vida pessoal ou profissional, seja na sua vida de empreendedor, seja na sua vida de comerciante, seja na sua vida de empresário. Tamo junto e até a próxima.